Opa, perdão. As crianças podem seguir com a irmã Aline. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos do verso 12 até o verso 20. Estamos na sequência de mensagens, tivemos um breve intervalo semana passada, né? Passamos o domingo do carnaval ali juntos, naquele momento de alegria, e aí a meditação foi apropriada para o momento, né? Mas hoje retornamos à nossa série de mensagens em Gálatas. Estamos já caminhando da metade para frente da carta, né? Logo mais a gente vai estar encerrando uma carta relativamente curta, embora bastante densa no seu conteúdo, né? E eu quero que você abra sua Bíblia, capítulo 4, do verso 12 ao verso 20, perdão, acho que eu devo ter dito 22 no início, mas nós vamos ler até o verso 20. Deixe aberto aí, eu vou fazer uma breve introdução, depois nós voltamos à leitura do texto, para que a gente possa compreender bem o contexto do que está acontecendo aqui. Bem, até esse momento da carta, o que nós temos visto, o que nós vimos até agora? Tá? O apóstolo Paulo está... Obrigado. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja que ele mesmo plantou, né, juntamente com Barnabé, juntamente também com outros que o acompanharam. Nesse período, Lucas também provavelmente estava junto, a gente pode inferir isso a partir do texto de Atos, onde Lucas vai relatar que por causa... A gente vai fazer uma referência mais à frente, mas por causa de um problema nas vistas, um problema na vista, né, Paulo acabou tendo que parar ali na região da Galácia, procurando atendimento médico mesmo, né, provavelmente, talvez orientado por Lucas, que conhecia, era médico, talvez conhecesse a região. O texto não dá muitas informações, mas a gente sabe que eles pararam por ali, então muito provavelmente Lucas também estava nesse período, e por conta desse tratamento médico, o apóstolo Paulo fica mais tempo ali na região, e ele planta essa igreja, ou essas igrejas, né, ao que tudo indica são várias igrejas, porque são as igrejas que se reúnem na região da Galácia, são diversas cidades. Galácia não é uma única cidade, a Galácia é uma região, né, então envolvendo diversas pequenas províncias e cidades. Muito provavelmente você tinha igrejas tanto na região norte quanto na região sul. Aí há um debate entre os exegetas se a carta é escrita para as igrejas da região norte, da região sul, mas para a gente isso pouco importa para entender o contexto. Mas o fato é que ele escreve essa carta a uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele conhece, uma igreja que ele tem um profundo amor, um amor paternal, né? Como ele vai mesmo fazer uma referência no texto que nós vamos ler. Ele diz que novamente sente as dores do parto por esta igreja, por esses irmãos, e ele está muito preocupado, por quê? Porque esta igreja que foi plantada, foi organizada, estava ali acompanhada por uma liderança que ele preparou. Essa igreja, de repente, abandonou o evangelho que ele havia pregado, abraçou-se com um novo evangelho, um evangelho que agora não é mais baseado na fé, mas um evangelho que é baseado nas ações, nas obras, na capacidade do indivíduo de cumprir uma série de ritos, em específico aqui a tradição judaica, porque esse é o ponto de debate histórico. Você tem um grupo de judeus que chegam àquela igreja e dizem, olha, Jesus Cristo, ok, é o Messias, mas se vocês não cumprirem a lei e todos os ritos da lei, Jesus Cristo pouco importa, Jesus Cristo pouco pode fazer por vocês. Vocês precisam da lei para serem salvos, Cristo não é suficiente. Quando o evangelho que o apóstolo Paulo prega aos Gálatas diz exatamente o oposto, diz que Cristo é o suficiente e a lei nada mais é do que um instrumento para nos apontar na direção de Cristo. Então, ao longo dos capítulos iniciais, ele alerta para o perigo de aceitar esse outro evangelho, diferente do que ele pregou. Ele vai deixar claro que não existe outro evangelho, qualquer acréscimo, decréscimo, alteração, deturpação, transformação do evangelho que ele prega é uma deturpação do próprio evangelho de Cristo, porque ele deixa claro no início da carta que o evangelho que ele prega aos Gálatas não é invenção dele, não é invenção de homens, não é uma conclusão do raciocínio dele, mas lhe foi entregue pelo próprio Cristo. Cristo revelou a ele aquele evangelho e inferiu que isso fosse transmitido a todas as outras pessoas, em especial aos gentios, para quem o apóstolo Paulo foi enviado no seu ministério.
Ele é apóstolo a regiões gentílicas, enquanto os outros apóstolos ficaram trabalhando entre os judeus. E aí a inferência que a gente faz é que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, rejeitar o meu evangelho, ou seja, rejeitar o evangelho que eu estou pregando, é rejeitar o próprio Cristo. Tá? E aí Paulo é muito duro ao longo ali dos primeiros capítulos, ele é bastante enfático também, não por arrogância ou por falta de empatia, mas porque a ocasião exige. Tá? Porque ele não pode tolerar uma deturpação do evangelho. E esse é um ponto bastante interessante da gente sempre rememorar, porque constantemente a gente acaba sendo tolerante com as deturpações que são feitas em relação ao evangelho, na maioria das vezes porque a gente desconhece o evangelho, porque a gente não conhece a profundidade do evangelho, a gente fica numa área muito superficial. Então, apresentam novas versões do evangelho, a gente acaba acreditando que essas versões fazem algum sentido. Eu já chamei a atenção dos irmãos em outros momentos que toda heresia, ela aparentemente faz algum sentido em um primeiro momento, ela aparentemente transmite algum tipo de verdade, ela aparentemente traz para nós uma verdade que estava oculta, e com esse caso, com o caso aqui do outro evangelho, não é diferente. Então fazia sentido para eles pensar, bem, a lei estava aqui antes de Jesus, os judeus sempre estiveram com a lei, de repente faz sentido essa coisa que estão dizendo, de que Jesus não é suficiente, ele precisa ser completado, ou precisa ser acrescentado o que a lei havia dito. Mas o fato é que o apóstolo Paulo é muito enfático em não tolerar qualquer alteração do evangelho. E isso serve de lição para nós também, porque tolerar uma deturpação do evangelho é não dar ao evangelho o valor que o evangelho tem. Então, quando a gente tolera alterações em relação ao evangelho, o que acontece é que, no fim das contas, a gente não dá o devido valor ao evangelho. Porque se é algo que, de fato, nos é caro, nos é quisto, nos é importante, uma eventual alteração, a gente entra em atrito, a gente briga, a gente se irrita, a gente toma partido. E muitas vezes o evangelho está sendo deturpado, está sendo alterado, está sendo transformado em outra coisa, e nós assistimos isso de maneira passiva. E o apóstolo Paulo deixa claro que, de vez em quando, tem algumas coisas que merecem a nossa indignação, que merecem a nossa ação mais enérgica. E, no caso, ele tem várias ações enérgicas ao longo da carta, deixando claro que, inclusive, que aqueles que, por acaso, alterem ou deturpem o evangelho, devem ser tidos por malditos. Por isso que ele vai dizer, seja maldito todo aquele que pregar um evangelho diferente do evangelho que eu estou pregando a vocês. E isso é interessante, porque quando eu disse atrás, quando eu expliquei para os irmãos, esse maldito não é só uma vociferação, um xingamento da boca para fora. O apóstolo Paulo realmente está amaldiçoando, tá? No sentido mesmo pragmático da palavra. Ele está desejando que esses indivíduos sejam tidos pelo Senhor como malditos, como condenados, como pessoas que devem sofrer as punições de um Deus santo, justo e irado contra aquele que deturpa a sua palavra. Então, ele insiste, ele chama a atenção dos seus leitores, seus ouvintes, e ele vai usando vários meios ali ao longo dos primeiros capítulos. Ele vai mostrando, primeiro, que a lei que agora se tornou importante para os Gálatas e se tornou o modo de justificação para eles, que mesmo essa lei nunca se propôs a isso, nunca foi o propósito da lei justificar ninguém, muito pelo contrário, a justificação sempre foi pela fé. Ele vai chamar a atenção para o caso de Abraão, vai dizer, olha, Abraão não foi justificado porque obedeceu o comando do Senhor, Abraão foi justificado porque creu. E esse é um ponto interessante, é muito importante a gente absorver essa compreensão, porque muitas vezes a gente inclusive olha para a história de Abraão e diz que Abraão foi justificado porque ele saiu da sua casa. O ato de sair da casa dele, de ir para um local onde ele não conhecia, isso é secundário. O ato primário é crer. O que faz com que Abraão seja reconhecido diante de Deus como alguém justificado, e no caso justificado aqui é o mesmo status que nós encontramos em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos, justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Abraão foi justificado e encontrou paz com Deus, não porque obedeceu a ordem, mas porque creu na promessa que foi feita. Tá? A promessa era, vou fazer de você pai de uma grande nação, vou fazer de você
o patriarca de um povo que abençoará todas as nações e o seu descendente abençoará todas essas nações. Então, Abraão creu nisso, creu na palavra de quem estava falando, ou seja, creu na palavra de Deus, e isso foi o suficiente para lhe tornar justo diante de Deus. O ato dele sair de casa, dele ir para uma região, dele passar por toda a peregrinação que ele passou, é secundário. Não é isso que o tornou justo diante de Deus. Então o apóstolo Paulo chama atenção para isso de maneira muito clara. Olha, não é isso que tornou Paulo, ou melhor, Abraão, justo diante do Senhor. O que tornou foi o ato de crer, porque sempre foi a fé. Sempre foi a fé que tornou-nos justos diante do Senhor. E aí, no capítulo 4, ele vai explicar melhor qual é o papel da lei. Ele vai deixar claro que a lei, embora tenha sido apresentada posterior, depois de Abraão, ela tem um papel, ela tem uma função, e ele vai dizer que essa função é que a lei é uma espécie de guia, uma espécie de pedagogo, uma espécie de aio, uma espécie de controlador do indivíduo. E aí ele vai usar aqui algumas metáforas, né? Vai dizer que é como se nós fôssemos crianças sem juízo, que precisávamos de algo que nos ensinasse o caminho, que nos ensinasse a nos comportar, que nos ensinasse, que nos protegesse de nós mesmos, né? Até que nós alcançássemos uma idade onde pudéssemos ter capacidade de tomar boas decisões, decisões racionais, decisões por conta própria. E aí ele vai dizer que Cristo é esse símbolo da maioridade. Então, a maioridade é alcançada no momento em que Cristo chega. E aí que há algumas metáforas para essa compreensão. A ideia é que, por um tempo, nós estávamos como crianças, sem juízo, sem saber o que fazer. Mas chegou um tempo, e esse tempo é o momento da chegada de Cristo, em que agora nós sabemos o que fazer, porque há quem diga o que fazer. Há aquele que mostre como fazer, a forma como fazer, qual é o padrão de comportamento, como é que você deve viver, como é que você deve ser gente, como eu já falei nas semanas passadas. Cristo é essa pessoa. Então, no momento em que nós temos Cristo, a lei ganha um outro papel. Ela perde esse papel de ser nosso guia de comportamento. Ela passa a ser agora um padrão de molde na medida de Cristo. À medida que Cristo é a completude dessa lei, eu vou me moldando à imagem de Cristo e a lei vai sendo cumprida na medida que eu vou me moldando à imagem de Cristo. Mas eu não preciso mais da lei para encontrar um modo de viver. Eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo para saber como me comportar. Eu preciso de Cristo para saber como ser gente. Eu preciso de Cristo para saber como é que Deus quer que eu viva a vida que Deus me deu. Então, nesse sentido, a lei perde o seu papel, Cristo assume esse papel, Cristo assume essa função de paradigma, e aí, então, Cristo é o que nós precisamos, Cristo é o que os Gálatas precisavam, e os Gálatas haviam encontrado Cristo. E não fazia sentido para eles voltar a viver sob o tutor, voltar a viver sob o controle daquele tutor, o controle da lei. A ideia aqui é mais ou menos como se eles tivessem alcançado a maioridade e preferissem ser como crianças. É como se fossem adultos que não quisessem assumir a responsabilidade da vida adulta e preferissem viver como crianças, preferissem viver na condição de criança, com alguém dizendo para ele, olha, faça isso, não faça aquilo, não vá por aqui, seja assim, seja assado, ao invés de assumir a responsabilidade da idade adulta, da responsabilidade da maioridade. E aí, esses adultos preferiam, então, viver como crianças. Por isso, Paulo vai terminar esse primeiro trecho do capítulo 4, que nós vimos na semana retrasada, ele vai terminar esse trecho com a sensação de que ele estava perdendo tempo com os Gálatas. Por isso, ele vai ter a sensação, ele vai fechar ali os últimos versos, o verso 11, dizendo, olha, eu temo que eu tenha perdido tempo com vocês, eu temo que eu esteja lidando com pessoas extremamente imaturas, que preferem continuar sendo criança, ao invés de abraçarem a maioridade que eu apresentei a vocês, no caso, a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo havia apresentado o próprio Cristo, no qual eles encontraram contentamento, eles encontraram alegria, eles encontraram satisfação, mas agora eles abandonaram esse Cristo e se voltaram de novo para aquele modelo em que eles precisam provar que eles são merecedores de alguma coisa. Tá? Então, os Gálatas encontraram a Cristo, mas preferiram viver sob a guarda do tutor. Então, o apóstolo Paulo havia apresentado o Cristo a eles, eles haviam encontrado contentamento, mas agora eles abandonaram esta realidade e voltaram a uma realidade que é menor do que a realidade que eles estavam.
A alegria que os Gálatas sentiram ao encontrar Cristo no Evangelho havia sido substituída pela obrigação de ser perfeito. Porque a lei demanda isso. Se você quiser viver sob o padrão da lei ou tentar viver pela obediência da lei, o apóstolo Paulo chama a atenção no capítulo 3 de que só há uma tentativa. A tentativa é a perfeição. A opção é acertar tudo. Se você errar, qualquer que seja, você está condenado em toda a lei, em todo o peso da lei. E aí o apóstolo Paulo vai se indagar em relação aos Gálatas, se de fato eles haviam encontrado a satisfação em Cristo, se de fato eles haviam encontrado felicidade em Cristo. E é com esse sentimento que ele vai iniciar esse novo trecho, que nós vamos ler agora, a partir do verso 12, e ele vai agora apelar para algumas lembranças da experiência dele com os Gálatas e tentando entender onde é que está a alegria dos Gálatas, onde é que está a alegria que os Gálatas haviam encontrado no momento da sua conversão. Onde foi parar essa alegria? Onde é que está residindo essa alegria? Onde está a alegria dos Gálatas? Por isso eu quero convidar você agora a ler comigo e a partir disso nós vamos entender o texto e trazer algumas aplicações, algumas meditações para as nossas vidas. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 4, do verso 12 até o verso 20. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabei que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto do interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, porque agora queremos ser moldados pela Tua palavra. Nós queremos, de fato, ter consciência de onde é que nós estamos ancorando, onde é que está ancorada a nossa alegria, se no Teu Evangelho ou se nas nossas próprias tentativas de chegar a uma perfeição diante do Senhor. Então ajuda-nos, Pai, nesta noite, preparando o nosso coração, preparando o nosso entendimento, para que de fato sejamos transformados pela Tua palavra. Oramos no nome daquele que nos resgatou, Cristo Jesus. Amém. Bem, meus queridos, então, como eu já expliquei no preâmbulo, o apóstolo Paulo ele vai agora apelar para a memória dos Gálatas, tentando fazer com que eles se lembrem da experiência que eles viveram juntos. Ele já fez isso em outros momentos, ele volta a fazer agora, na expectativa de que ele está... Lembra que a grande preocupação do apóstolo Paulo, ao longo de toda a carta, é tentar acordar os Gálatas, é tentar tirar eles dessa espécie de feitiço. Inclusive, em algum momento da carta, nos primeiros capítulos, ele vai dizer, olha, parece que vocês foram enfeitiçados. E a ideia ali no texto é mais ou menos essa mesma, é como se Paulo, de alguma forma, acreditasse que algum espírito maligno tivesse cegado os Gálatas. Tamanha é a perplexidade, tamanho é o espanto dele de como é que eles saíram daquilo, do evangelho genuíno, desse evangelho da alegria, da singeleza, da fé, de ter a confiança de que Cristo fez tudo e que eu não preciso mais fazer nada e que agora eu só preciso confiar nele e descansar em um Senhor poderoso, soberano, que é capaz de me tirar da minha realidade de pecado, de me transformar. Como é que eles saíram disso para voltar para um estado onde agora eles estão lutando contra os seus próprios desejos, tentando domar os seus próprios desejos, como se eles fossem capazes de, por uma série de regramentos,
alcançar o favor divino, como se eles fossem capazes, de fato, de obedecer tudo aquilo sem falhar em nada, por conta própria, pela força própria. Então, isso assusta o apóstolo Paulo de uma maneira que ele, ao longo da carta, vai tentando acordar os Gálatas. E a ideia na mente dele é mais ou menos essa. A sensação que dá é que vocês foram enfeitiçados, que, sei lá, alguém fez uma mandinga e vocês estão cegos, entendeu? A sensação que dá é que a única explicação que o apóstolo Paulo vai aventar em algum momento é isso. Não é possível. Algum espírito maligno se apoderou da mente deles e os cegou por completo, porque é incompreensível, é irracional, é loucura sair do evangelho da graça para voltar para uma espécie de tentativa de autojustificação. Por isso a gente chamou atenção em outras mensagens para essa loucura da autojustiça, que é impossível. Aí eu fiz uma referência ao mito grego lá de Sísifo, né, a ideia de que você faz um trabalho interminável, né? Inclusive naquela mesma mensagem, um outro exemplo que eu ia dar, acabei não chamando atenção, inclusive ia servir para a imagem, é a ideia de varrer uma floresta, né? Não sei se você já teve a sensação, essa ideia. Alguém tentando varrer as folhas de uma floresta. É algo impossível, porque as folhas vão continuar caindo e o volume é maior e você pode tentar varrer o tanto que quiser e nunca vai conseguir. Essa é a mesma sensação de você tentar, por conta própria, encontrar justiça diante de Deus pelas suas próprias forças. Você vai tentar e você não vai conseguir. É impossível você conseguir olhar para todo o padrão da lei do Senhor e conseguir completar aquilo tudo sozinho. Porque aquilo é o padrão da perfeição. E nós não estamos na perfeição. Esta é uma realidade imperfeita. É impossível alcançar aquilo. Você pode até questionar, mas então por que Deus coloca aquilo? Porque Deus é santo, é puro, é justo, é reto. E Ele só admite aquilo que é puro, justo e reto. Então Ele precisa estabelecer uma regra, diz, olha, este é o modo de viver. Agora, conhecedor da nossa realidade, da nossa impossibilidade, Ele envia Jesus Cristo. E a graça do Evangelho é essa, que Cristo faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Cristo pega a lei que é impossível para nós, cumpre ela por completo, conquista os méritos da lei, conquista os méritos de ser alguém que cumpriu toda a lei, e aí a lei se aplica a ele, o justo, aquele que cumprir a lei, esse viverá. Então, Cristo é o justo, Ele vive, e a graça é que Ele compartilha isso conosco. A beleza do Evangelho é que Cristo diz, você não precisa fazer tudo aquilo que a lei exige, porque você não vai conseguir, mas eu fiz. Então, una-se a mim, e em mim você vai cumprir a lei. Por intermédio daquilo que eu fiz, você vai conquistar o mesmo status que eu tenho diante do Senhor. Você se tornará filho de Deus, tanto quanto eu sou filho de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a graça do Evangelho. Essa é a beleza desse Evangelho gracioso que exige de nós nada mais, nada menos do que a fé. Crer que Cristo conquistou esses benefícios diante de Deus e nos agarrar tão somente a Ele. Então o apóstolo Paulo está o tempo todo tentando chamar a atenção dos Gálatas, fazendo apelos e mais apelos a eles, a fim de que eles voltem dessa loucura. E aí ele volta aqui nesse verso 12, chamando a atenção mais uma vez para essa realidade da relação deles, da relação de intimidade de um pastor com uma igreja que ele plantou, de um pai com filhos espirituais, e ele então chama a atenção deles, ele faz um apelo aqui no verso 12. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Quando Paulo pede que os Gálatas sejam como ele, o desejo dele é que os Gálatas vivam essa satisfação da liberdade do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo já foi alguém preso à loucura da autojustiça. O apóstolo Paulo já esteve do lado de lá, naquele local onde ele olhava para a lei, zeloso da lei, tentava cumprir nos mínimos detalhes, a ponto de olhar para qualquer um que ofendesse aquela lei, com qualquer tipo de ideia contraditória com a lei, perseguir aquilo. Ele vai deixar claro, olha, eu fui zeloso, eu fiz muita coisa, eu corri atrás de gente, eu prendi pessoas. O texto bíblico não nos diz, a gente pode inferir
que talvez o apóstolo Paulo tenha sido responsável por muitas pessoas terem sido presas e, após serem presas, acabarem tendo sido mortas. Estevão é um exemplo, ele não está exatamente ligado diretamente, ele está apenas ali presente, mas a gente pode elocubrar que isto era uma constante. Então, esse mesmo homem que acreditava piamente que seguir a justa, cada uma daquelas regras, concederia a ele salvação, este homem se encontra com Cristo e entende que esta realidade é loucura, é impossível. Então, ele se agarra com Cristo. E ao se agarrar com Cristo, ele encontra a graça. E aí ele clama aos Gálatas: Gálatas, vocês precisam ser como eu. Abandonem essa loucura e voltem-se para a graça. Então, Paulo já havia sido um escravo da lei, no sentido de que ele já havia crido que pelo próprio mérito dele, pelo zelo dele no cumprimento da lei, ele chegaria à salvação. Mas o Evangelho o libertou. E agora, o que ele quer? Ele quer que os Gálatas vivam da mesma forma, vivam livres. E esse é um ponto interessante, porque essa carta, a carta aos Gálatas, é também conhecida como a carta da libertação, ou a carta da liberdade. Inclusive, essa é a tônica de 99,9% dos comentários da carta de Paulo aos Gálatas. É a tônica em cima da questão da liberdade, de que o Evangelho nos liberta. O outro Evangelho, o falso Evangelho, nos aprisiona. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso. Olha, em Cristo vocês encontraram liberdade. Liberdade dos seus pecados, mas liberdade também da loucura de tentar, por conta própria, agradar a Deus. Por conta própria, chegar à salvação. De por conta própria, mostrar-se merecedor da salvação diante da divindade. Então, Paulo deseja que os Gálatas vivam da mesma forma que ele. Por isso, ele pode afirmar que ele também se tornou como um deles, pois ele não se permitiu limitar pela lei. Porque se Paulo tivesse permitido que a lei fosse um marco intransponível em sua vida, essa mesma lei o impediria de ter contato com os Gálatas. Que a lei dizia que um judeu não poderia se assentar com gentios, não poderia comer na mesma mesa que gentios, não poderia estar na companhia de gentios, ele deveria estar separado, porque o povo judeu é um povo separado, é um povo destacado de todos os outros. Comunhão, no sentido de comunhão mesmo, de sentar na mesma mesa e comer juntos, era algo que era proibido. Então, se Paulo leva a ferro e fogo a lei nesse sentido, o evangelho não havia chegado aos Gálatas. O evangelho não tinha sido apresentado aos Gálatas. Então, Paulo diz, olha, eu me fiz como vocês, livres da opressão de uma lei que me impedia de ter contato com vocês. E é por causa disso que eu cheguei até vocês. Então, vocês precisam se tornar como eu, assim como eu também me tornei como vocês. Enquanto o caminho dos Gálatas produzia separação, esse caminho da autojustiça produzia separação, o caminho que o apóstolo Paulo está propondo é um caminho de união. O caminho do evangelho é o caminho de unir. O caminho da loucura, da autojustificação, é o caminho da separação. Enquanto os judaizantes separavam o corpo entre aqueles que se enquadravam na lei e os que não se enquadravam na lei, o evangelho junta todos em um só corpo. Por isso o apóstolo Paulo clama a mente dos Gálatas para que eles acordem do torpor onde eles estão envolvidos e retornem para a realidade que um dia eles já experimentaram. E aí ele passa numa segunda etapa do verso, aqui, ou melhor, do trecho daqui do texto, ele passa então a relatar como é que os Gálatas o trataram na experiência inicial do convívio entre eles, entre o apóstolo Paulo e os Gálatas. A partir da parte B do verso 12, ele vai dizer o seguinte: nenhum mal me fizestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós, pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? A gente sabe pela leitura de Atos que é uma enfermidade que faz com que Paulo chegue até a região da Galácia. Essa enfermidade a gente não sabe bem qual é, provavelmente é alguma coisa nos olhos, tá? Por conta de referências que ele vai fazer tanto lá em Atos como aqui na carta mesmo. Mas há diversas tentativas de explicação, há quem diga que foi malária, há quem diga que talvez aqui seja o tal do espinho na carne,
que ele vai fazer referência também em outros momentos. Mas o fato é que ele chega até os Gálatas em uma condição bastante incômoda, bastante degradante, né? Ao que tudo indica, essa enfermidade, que provavelmente era nos olhos, fazia com que as pessoas que se relacionassem com o apóstolo Paulo tivessem uma certa ojeriza àquela situação. Era algo que não era agradável, era algo que incomodava, né? Então, há uma série de explicações, talvez uma questão de uma secreção que se avolumava e cobria os olhos dele, o impedia, ele praticamente não enxergava. A gente imagina que seja isso por conta de referências que ele vai falar ao final da carta e ao final de outras cartas, quando ele diz, olha, vede, com grandes letras vos escrevo de meu próprio punho, né? Então, dando a entender de que ele estava escrevendo bem grande, porque não estava conseguindo enxergar. Então, o ponto aqui é que a gente não vai definir exatamente qual era a doença, mas o ponto é que esta doença tornava o convívio com Paulo um convívio incômodo, um convívio difícil, um convívio que trazia para quem estava junto alguma espécie de asco, alguma espécie de incômodo com a presença. Mas aí ele vai dizer que essa enfermidade, ainda que tornasse esse ambiente incômodo, não foi impedimento para os Gálatas se aproximarem dele. Porque a mensagem que ele estava levando aos Gálatas superava essa situação. A alegria que os Gálatas encontraram ao ouvir do apóstolo Paulo a mensagem do Evangelho era superior ao fato de que, por alguma razão física, de enfermidade, aquela situação tornava o convívio com o apóstolo Paulo um tanto quanto incômodo. E aí ele vai dizer que isso não foi impeditivo para que os Gálatas se aproximassem dele. Porque a mensagem que ele trazia aos Gálatas era uma mensagem divina, era uma mensagem de felicidade, era uma mensagem de alegria. Ele estava dizendo, olha, agora nós podemos nos apresentar diante da divindade, conscientes e certos de que não seremos fulminados. Pelo contrário, seremos recebidos, seremos justificados, seremos tratados como filhos, aprenderemos de fato o que é ter vida, nos prepararemos para uma vida eterna. Estamos numa realidade onde Deus não está mais irado conosco, Deus nos ama, Ele olha para nós agora como filhos, não como objetos de uma ira justa por conta de nossos pecados, porque Cristo levou nossos pecados na cruz. É o que ele vai dizer lá no início, que o Evangelho nada mais é do que a mensagem que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mal. A realidade que o apóstolo Paulo está pregando aos Gálatas é: vocês são libertos do mundo mal, por intermédio daquilo que Cristo fez por vocês. Isso é superior a toda aquela situação incômoda, a tal ponto que os Gálatas o recebem como se estivessem recebendo um anjo do Senhor, ou mesmo, ele vai finalizar dizendo, o próprio Cristo. É como se Cristo estivesse diante deles. A mensagem era tão vívida, a mensagem era tão forte, a mensagem era tão clara e compreensiva aos Gálatas, que a sensação deles era que Jesus estava anunciando a eles aquele evangelho, que Jesus estava falando com eles. Então, esta alegria na presença do apóstolo Paulo, na presença desse evangelho, na presença do Cristo encarnado pelo evangelho ali, faz com que o apóstolo Paulo diga aos Gálatas: onde está aquela alegria? Onde está a alegria de vocês que vocês encontraram no evangelho? A alegria da compreensão do evangelho? Onde está a alegria que invadiu o coração dos Gálatas e que agora poderiam viver não mais para eles mesmos, mas viver para o próximo? Eles foram libertos desse egoísmo louco que o ser humano vive desde a queda, por intermédio daquele evangelho. Como é libertador, a partir da compreensão do evangelho, entender que agora eu não vivo mais só para mim, que eu posso viver para o próximo, que o próximo pode ser o objeto da minha preocupação, não da minha preocupação para denegri-lo, ou para destruí-lo, ou para tirá-lo do meu caminho, mas a minha preocupação para que ele viva de maneira completa, tanto quanto eu posso viver de maneira completa diante do Senhor. Como é libertadora a ideia de que o mundo não precisa girar em torno de mim. O mundo pode girar em torno do seu Criador. O mundo pode girar em torno, a realidade da história pode girar em torno daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Como é libertador saber que eu não sou o centro de todas as coisas.
como eu posso compreender que a partir da realidade de que Deus é o centro de todas as coisas e que o próximo é objeto da minha preocupação, como isso é uma mensagem libertadora em um mundo que é tomado pelo egoísmo desde a queda. Isto é uma mensagem libertadora. E essa mensagem foi apresentada aos Gálatas a tal ponto e foi recebida de tal modo que os Gálatas diziam ao Paulo: olha, Paulo, se fosse possível, nós tirávamos os nossos olhos e dávamos para você. Tamanha é a nossa alegria na sua presença conosco. Tamanha é a nossa alegria com a mensagem que você trouxe a nós. Tamanha é a nossa alegria com o evangelho que você apresentou. Tamanha é a alegria com a consciência de que nós temos Cristo a nosso favor, que se fosse possível, nós tiraríamos os nossos olhos, daremos a você, para que você fosse cada vez mais longe, pregando esse evangelho, anunciando a quanto mais pessoas pudessem ouvir esta mensagem. O ato que os Gálatas dizem em relação ao apóstolo Paulo, a intenção deles, expressa essa preocupação deles, ou melhor, expressa esse amor deles, que é fruto de um evangelho transformador. Então, esta é uma constatação de que esses irmãos amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eles mesmos. Ou seja, eles viviam o evangelho, e que viviam esse evangelho e viviam a vida da forma como Deus gostaria que eles vivessem. Então o apóstolo Paulo chama a atenção deles: olha, vocês já experimentaram a realidade do evangelho, experimentaram a realidade do evangelho de tal modo que a vida de vocês não era mais centrada apenas em vocês. Vocês podiam olhar para a minha condição de enfermidade e dizer assim: nós vamos fazer o que for possível para auxiliar. E de fato ele fica bastante tempo lá, ele é auxiliado pelos Gálatas em diversos sentidos, não apenas no sustento e na vida ali com eles, mas também nas necessidades médicas que ele teve naquele período ali. Então o apóstolo Paulo faz esse clamor aos Gálatas, tentando trazer à memória deles que a alegria do evangelho, esta leveza que o evangelho traz no início, é esta leveza da compreensão de que agora você não é mais o centro do mundo. Enquanto o evangelho da autojustificação, ao qual eles estão regredindo agora, traz um peso de que eu preciso fazer tudo por conta própria. Eu sou o centro das coisas. Eu preciso conquistar, eu preciso provar, eu preciso mostrar para Deus e mostrar para os outros que eu sou santo, que eu sou justo, que eu sou reto, que eu sou merecedor da salvação. Isso traz um peso, isso traz uma carga, isso traz um jugo, isso traz uma sensação de impotência. E o apóstolo Paulo chama a atenção a eles: lembrem-se de como é que vocês se encontraram comigo do início, como é que foi a nossa relação, como é que foi a experiência de vocês com a mensagem do Evangelho. E aí Paulo finaliza nos últimos 3 versos, do verso 17 até o verso 20, nos últimos 4 versos, ele vai falar da atitude dele para com os Gálatas, qual é a resposta dele em relação ao que eles fizeram, ao estado em que eles estão vivendo naquele momento e como é que o apóstolo se comporta diante daquilo. Ele vai dizer o seguinte: aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. E aí ele vai fazer aqui algumas referências, no sentido de que, olha, esses que estão mudando a mente de vocês, tudo que eles querem é que vocês se tornem satélites ao redor dele. Porque, na verdade, esta ação é fruto do egoísmo. Eu quero as atenções para mim. Eu quero que o mundo olhe para mim. Então, esses que pregam o evangelho da autojustificação nada mais são do que a expressão do estado egoísta do ser humano. Olhe para mim, veja como eu sou justo, veja como eu sou bom, me aprove, copie a mim o meu comportamento porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que você, porque eu provo para o mundo e para você e para os outros de que eu sou um cumpridor das regras. Isso me torna mais justo, melhor, me torna alguém superior a vocês. E aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai rejeitar esse tipo de comportamento, vai dizer: aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto do interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Aí o apóstolo Paulo faz uma junção com o que ele havia dito no início. Olha, eu quero que vocês se comportem como eu me comporto diante do evangelho libertador, não apenas quando eu estou aí com vocês, mas também quando eu não estiver aí com vocês. Que vocês entendam que esta mensagem que eu preguei a vocês não é uma chuva de verão,
é a realidade de para vocês para o resto da vida. E aí ele continua: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Então, diante da rejeição dos Gálatas ao próprio apóstolo, tá, na medida em que eles rejeitaram o evangelho do apóstolo Paulo, rejeitam o apostolado do apóstolo Paulo, rejeitam o próprio apóstolo, então, diante dessa rejeição, duvidando do evangelho dele, duvidando da condição dele de apóstolo, Paulo responde não com ofensas, não com rispidez no sentido de rompimento, ele responde com dureza, mas é uma dureza fruto de um amor. Amor de um pai pelos filhos, amor de um pastor pelas suas ovelhas, amor de um servo do Senhor por outros irmãos em Cristo. Então, o que ele vai dizer? Então, assim como um pai que inexoravelmente ama um filho, ainda que esse filho faça o que é errado, Paulo expressa o seu amor pelos Gálatas, sofrendo pela incredulidade deles. Ele vai dizer, meus filhos, por quem eu sofro de novo dores do parto. Ele está aqui fazendo a seguinte referência, olha, eu já sofri uma vez, na medida em que eu preguei o evangelho a vocês, e a cada conversão, a cada resposta positiva à mensagem que eu estava pregando, a cada momento de oração, de intercessão, de busca diante do Senhor, para que Ele fosse instrumento poderoso para anunciar o evangelho que converte as pessoas dos seus maus caminhos, e essas mensagens chegassem aos Gálatas, e os Gálatas compreendessem aquilo. Cada um desses eventos é um parto para o apóstolo. Ele diz, agora, de novo, sofro as dores do parto, porque estou vendo vocês se afastando do evangelho. Estou vendo vocês se afastando da realidade salvadora. Estou vendo vocês se abraçando com um caminho que conduz à morte, que conduz à destruição. Então, de novo, sofro as mesmas dores, como se tivesse, por intermédio da carta, por intermédio da série de palavras que ele está escrevendo aqui, das afirmações, das justificativas, dos raciocínios lógicos, das provas bíblicas, dos argumentos de memória, de tudo que ele está apresentando, como se ele estivesse tentando, por intermédio disso, fazer com que, de novo, os Gálatas experimentassem a conversão. Então ele vai dizendo, olha, estou sofrendo de novo por vocês as dores do parto. E vou sofrer essas dores do parto até que Cristo seja formado em vós. Porque a grande preocupação do apóstolo, e assim como deve ser a preocupação de todo cristão, de todo pastor, de toda liderança, de todo aquele que está imbuído do ato de levar o evangelho a outros, é que Cristo seja formado na imagem completa da outra pessoa. Que a outra pessoa seja transformada à imagem de Cristo, que Cristo seja formado nessas pessoas. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é que os Gálatas sejam formados à imagem de Cristo. E os opositores deles, na verdade, desejavam que os Gálatas fossem formados à imagem deles, dos opositores. O desejo dos falsos pregadores, dos falsos mestres, é que os seus ouvintes se tornem cópias deles mesmos. Como eu disse, é fruto da natureza caída do homem. É o desejo egoísta de mostrar para os outros, eu sou melhor do que você, então copie a mim, repita o que eu faço, porque eu de fato sou alguém bom e você precisa copiar o meu comportamento. E o desejo do apóstolo é o contrário, olha, nos amoldemos à imagem de Cristo, porque Ele que é perfeito, Ele que é bom, Ele que é completo. E quando você olhar para mim, olhe em mim procurando Cristo, porque na verdade o que eu faço é me moldar à imagem de Cristo para que você possa ter uma referência mais próxima, quando o apóstolo pode dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nesse sentido, o que os opositores de Paulo queriam era que os Gálatas se tornassem cópias deles mesmos, e não cópias de Cristo. Então, mesmo diante da rejeição a Paulo, ele deseja a companhia dos Gálatas. Ele vai deixar claro, olha, se eu pudesse, eu estaria aí com vocês. Para quem sabe, mudando o meu tom de voz, sendo menos duro, sendo talvez mais paternal, sendo mais amoroso, mais caloroso, recuperar a razão dos Gálatas. E assim como um pai e uma mãe, ao verem seus filhos caminhando pelo erro, desejam estar junto deles para ajudá-los a sair dessa situação, o apóstolo também deseja estar junto com os Gálatas para trazê-los à razão. Nós vimos aqui, basicamente, o que o texto está nos falando dessa relação entre o apóstolo Paulo e os Gálatas. Mas no centro de todo esse texto aqui,
tem uma frase do apóstolo Paulo, uma pergunta que tem ecoado no meu momento de leitura e de preparação dessa mensagem, que é a frase que dá título à nossa mensagem. Onde está aquela vossa alegria? Os Gálatas, em outro momento, estavam radiantes por causa da graça libertadora. Eles viram essa alegria se esvair a partir do momento em que ela se tornou sufocada por um legalismo implacável. Então, aquela alegria inicial do Evangelho foi sufocada por um legalismo implacável, que não dá espaço, que não dá margem, que não admite o erro, que não admite nada menos do que a perfeição. Então, a leveza do Evangelho, de olhar para a minha imperfeição e reconhecer que essa imperfeição está sendo transformada a cada dia pela ação do Espírito Santo e pela imagem de Cristo que está sendo transformada em mim, e assim eu vou me alegrando diariamente, na medida em que eu todos os dias sou um pouquinho mais moldado à imagem de Jesus. Essa alegria foi sufocada por um legalismo implacável imposto sobre ele, dizendo, olha, você tem que cumprir todas essas regras. E se você não cumprir nenhuma delas, ou qualquer uma delas que você falhar, você está condenado. Então a pressão, a loucura em que aqueles gálatas passaram a viver, preciso me circuncidar, não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso fazer isso, não posso andar aquilo, não posso sentar em tal lugar, não posso fazer isso, não posso. Isso traz um peso que torna a caminhada da fé algo impraticável, algo custoso, algo insatisfatório, algo que traz mais tristeza do que alegria. E isso é incompatível com a mensagem do Evangelho. Então a leveza da fé é substituída pelo fardo da autojustificação. A autojustificação é um fardo, enquanto a fé é uma leveza. Tanto é que Cristo diz, olha, aquele que está cansado, aquele que se sente oprimido, se aproximem de mim, tomem o meu fardo, que é leve, tomem o meu jugo, que é suave. A ideia é que Cristo está dizendo, o que eu estou trazendo a vocês não causa peso a vocês. Muito pelo contrário, é algo que é possível levar com leveza, é algo que é possível levar com tranquilidade. Por conta do quê? Por conta do que Cristo fez. Porque Cristo já resolveu o problema. Porque Cristo já resolveu o pecado. Porque Cristo já nos livrou da condenação. Porque Cristo já nos colocou diante de Deus justificados. Meus pecados não são mais um problema. Então, quando eu tropeçar, e eu irei tropeçar, porque ainda não fui glorificado, eu não vou entrar num estado de comiseração, preocupado, e agora o que farei? Eu me levantarei e direi, graças a Deus que esse erro já foi perdoado. Graças a Deus que essa minha falha, ainda que possa ser evitada numa próxima oportunidade, ela já foi perdoada. Então eu posso levantar e seguir a caminhada. Eu posso levantar e continuar me desenvolvendo diante do Senhor. Eu não preciso fazer o que normalmente todo mundo faz, ou ter a atitude de Adão, na medida do pecado, que eu erro, que eu falho, aí eu procuro me esconder para ver se eu consigo limpar as sujeiras, a fim de que eu possa me apresentar diante da sociedade, das pessoas de novo, livres de qualquer tipo de pressão ou de cobrança. Não, eu já me limpei, já escondi, já estou... E aí tentar fazer com que eu mesmo me apresente justo diante dos outros. A leveza da fé, o Evangelho, nos apresenta um caminho em que, diante das minhas falhas, eu olho para o Salvador, eu olho para os céus e digo assim, Senhor, muito obrigado que o Senhor não levou em consideração a minha imperfeição. Ainda assim o Senhor me amou, o Senhor me transformou. E eu posso continuar aqui, caminhando, lado a lado com o Senhor. O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, diz, olha, meus irmãos, sigamos confiantes, adentremos ao Santo dos Santos, nos apresentemos diante do trono do soberano, e nós encontraremos diante dele graça e misericórdia. Não encontraremos punição, não encontraremos condenação, encontraremos graça e misericórdia. Então, esta leveza da fé, a leveza do Evangelho, deve trazer para nós alegria. E é isso que os Gálatas perderam. Isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Olha, cadê aquela alegria? A alegria da leveza do Evangelho.
de ter a confiança de que Cristo já resolveu os nossos problemas, de saber que agora eu posso caminhar e a cada dia ser moldado um pouquinho, ainda que um pouco mais lento, um pouco mais rápido, ainda que eu às vezes tenha uma maior dificuldade, mas o fato é que o problema está resolvido, não cabe mais a mim resolver. Onde está a alegria da leveza do Evangelho? E talvez a experiência dos Gálatas não seja tão distante de nós. Será que em algum momento da nossa caminhada a gente também não se permitiu que essa alegria genuína do Evangelho fosse obscurecida por um senso de obrigação, por um desejo de agradar a homens em vez de agradar a Deus? Será que, sem perceber, nós não trocamos a graça que nos liberta por um jugo pesado que nos escraviza? Será que na busca incessante por perfeição, nós perdemos de vista a beleza dessa imperfeição que está sendo moldada à imagem e semelhança de Cristo? Será que a gente não experimentou um estado de jugo, de peso sobre nós, por conta de uma expectativa equivocada que nós criamos, de que nós precisamos aparentar para o mundo que somos perfeitos, que somos irrepreensíveis, que somos glorificados quando ainda não somos? Ainda que o estado nosso diante de Deus seja um estado de santificação, nós estamos em um processo de transformação. E a grande dificuldade da maioria das pessoas que abandonam a caminhada de fé é porque elas têm essa sensação de que por conta do jugo que nós impomos como igreja, de que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que comportar desse jeito, tem que fazer... Por conta desse peso, as pessoas olham para aquilo e dizem assim, eu não vejo alegria nisso. E aí eu me afasto. Quando, na verdade, o que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas entendam, nós estamos todos aqui sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo. Cada dia a gente vai ser um pouquinho mais moldado. Agora, não depende de nós conquistar o benefício de ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. Ele já conquistou. Cabe a nós apenas continuar caminhando com Ele. E o Espírito Santo vai nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. O texto bíblico diz, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outras cartas que a igreja do Senhor será entregue diante de Deus, que é o objeto final para onde nós estamos caminhando. A igreja de Deus será entregue diante de Deus irrepreensível. O que Deus está dizendo para nós, por intermédio da palavra do apóstolo Paulo, do seu texto bíblico, é que nós seremos moldados à imagem e semelhança de Jesus. E isso deve trazer para nós uma leveza, ainda que a gente esteja titubeando, tropeçando, você será moldado à imagem e semelhança de Jesus. Você será transformado. Cristo será formado em você. Cristo será forjado em você. Quando você for apresentado diante do Pai para toda a eternidade, você estará perfeito. Você estará santificado. Você estará completo. Isso deve trazer para nós um desejo de viver essa leveza do Evangelho e nos afastar de qualquer tipo de evangelho que imponha sobre nós um peso, que imponha sobre nós algum tipo de jugo que tire a alegria. Se a caminhada de fé não for alegre, alguma coisa de errado nós estamos fazendo. Se a caminhada de fé não for leve, alguma coisa de errado nós estamos fazendo. Se a caminhada de fé for sempre um peso, uma sensação de que eu preciso provar para os outros que eu sou bom ou que eu sou merecedor, alguma coisa não está bem compreendida. Porque não é esse o evangelho que a Bíblia nos apresenta. O evangelho que a Bíblia nos apresenta é o evangelho de leveza, o evangelho de alegria. Por isso, eu pergunto mais uma vez aos irmãos, onde está a nossa alegria? Onde está a nossa alegria? A nossa alegria deve estar na certeza de que Cristo já fez tudo que era necessário para nós. A grande beleza do evangelho é que tudo depende de Cristo. Nada depende de nós. A grande beleza da caminhada de fé é que nós podemos viver de maneira leve, confiando e crendo tão somente que Cristo está nos transformando dia após dia. Diante dessa realidade, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a meditar no que o texto nos apresentou.
e pedir ao Senhor que o Senhor traga ao seu coração nessa noite essa percepção da leveza da caminhada no Evangelho. Que a caminhada no Evangelho seja alegre para você. Que os dias sejam leves para você. Que a luta contra o pecado, ainda que dura, como diz Lutero no hino famoso, né, no Castelo Forte, por nós Jesus está. Então, ainda que a luta contra o pecado seja difícil, eu não estou lutando sozinho. Cristo está lutando conosco. Cristo está lutando com cada um de nós. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Pai, e fala profundamente aos nossos corações. Traz-nos essa sensação de alegria diante da mensagem do Evangelho, da leveza que o Evangelho nos apresenta, dessa resposta de que basta tão somente crer na obra de Cristo, que a nossa realidade eterna será transformada. E que a nossa realidade perene, esta que está se esvaziando, essa que está se esvaindo em direção ao dia da tua volta, que esta realidade é uma realidade de transformação pela ação certa do teu Espírito em nossas vidas. Que nós não precisamos conquistar o direito de sermos transformados. Muito pelo contrário, nós seremos transformados porque estamos em Cristo. Então dá-nos essa compreensão de que não é uma sequência de regras que nos fará melhor diante do Senhor, mas o que nos fará, de fato, transformados e experimentarmos a leveza do Evangelho, a alegria do Evangelho, é confiarmos que Cristo já fez tudo por nós e que a nós basta crer nesta obra, depositar toda a nossa esperança neste Cristo, confiar plenamente de que Ele está nos moldando à sua imagem e que nos apresentará perfeitos diante do Senhor. Ajuda-nos a caminhar e diante dos tropeços eventuais que acontecerão, não nos abalarmos, mas nos reerguermos, confiando que nossas falhas já foram perdoadas. Continuarmos compreendendo que o Senhor está nos transformando. Compreendermos que cada dia somos moldados um pouco mais à imagem de Jesus. Que cada dia deixamos para trás um pouco mais do velho homem e nos revestimos do novo homem que está em Cristo Jesus. Que cada dia, de glória em glória, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, nós vamos sendo transformados até o dia da tua volta, onde seremos completamente transformados. Então, dá-nos vidas cristãs leves, Pai. Dá-nos vidas cristãs alegres. Que a alegria, a leveza e a singeleza do Evangelho seja a marca da nossa caminhada de fé. Que o legalismo, ainda que inconsciente, seja afastado do nosso meio. Que a compreensão, ainda que inconsciente, de que se não provarmos para os outros e para Deus de que somos melhores, não seremos assim considerados, que isso seja afastado do nosso meio. Que o teu povo viva a leveza e a alegria do Evangelho, hoje e para todos sempre. Oramos no nome de Cristo. Amém. Amém, meus queridos.